Não liga, não. Pera. Grava. Tá gravando. Várias horas ali sem parar, né? Tá gravando, tá gravando. Depois edita, corta essa parte do estado da bobeira aí. Depois corta, não vou falar nada. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Vamos fechar nossos olhos. Eu queria que, de repente, cada um fizesse uma oração em nome de Jesus Cristo. Pai, graças te damos, Senhor, nessa noite, mais uma vez nesse dia. Deus, te louvamos pelo que tu és, por tudo aquilo que o Senhor já fez e ainda fará na nossa vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor nos amou ainda quando éramos pecadores. Confessamos, Deus, que não somos dignos deste amor, mas somos agradecidos, porque não é por nossa causa, é por tua causa. O teu amor nos alcançou. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado por nos salvar. Obrigado por nos perdoar. Obrigado, Deus, por estar conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Muito obrigado. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pecados. Lava-nos com teu sangue, enche-nos com teu Espírito nessa noite. Venha sobre nós com uma unção diferenciada. Ó Deus, para que esta unção nos transforme. Ó Deus, naquilo que o Senhor sempre sonhou que nós fôssemos nessa terra. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós te pedimos, fala no nosso coração nessa noite. Usa a vida do teu filho, ó Deus, para falar no nosso coração tudo aquilo, ó Deus, que está no teu coração. Abençoa a vida do Léo, do pai, das famílias aqui representadas, todos aqueles que não puderam estar aqui. Alcance, Senhor, com teu amor e poder em nome de Jesus. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor, para que a tua palavra venha e frutifique, Deus, a 30, 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus Cristo, nós consagramos totalmente a nossa vida ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. E para a glória do Senhor que nós oramos, e por tudo nós te agradecemos. Deus, a Bíblia diz, Senhor, que o Senhor tanto nos amou, ó Deus, ao ponto de entregar o teu Filho, Deus, por cada um de nós. Ó Deus, um amor, ó Deus, a qual a tua palavra, ó Deus querido, não encontra nada para se comparar, ó Deus, por isso diz de tal maneira. E nós sabemos, ó Deus, que de fato é um amor, ó Deus querido, incomparável, um amor, ó Deus, imensurável, um amor puro, ó Deus. Ó Pai querido, é por esse amor, por essa graça que nós oramos essa noite. Pai querido, o nosso prazer, Deus, é estar na tua presença. O nosso prazer, ó Deus querido, é, ó Pai querido, estar mergulhado na tua presença, no teu Santo Espírito, Senhor, e é o que oramos ao Senhor essa noite. Pai querido, no nome de Jesus Cristo, edifica a nossa vida aqui hoje.
Ó Deus, uma palavra o Senhor tem para o nosso coração, para o nosso caráter, para a nossa edificação, correção. Ó Pai querido, no nome de Jesus Cristo, que assim seja essa noite. Ó Deus, que estejamos na Tua presença. Ó Deus, que todo ladrão da palavra seja repreendido no nome de Jesus Cristo. E ó Pai querido, que sejamos cheios do Teu Espírito. Ó Deus, e que o Teu poder se aperfeiçoe nas nossas fraquezas no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, consagramos ao Senhor os nossos ouvidos, o nosso coração. Ó Deus querido, para que o Senhor fale e faça, Deus, a Tua boa e perfeita obra em nós, no nome de Jesus Cristo. Perdoe pelos nossos pecados, perdoe pelas nossas falhas. Ó Deus querido, que a nossa imperfeição não impeça o Teu agir aqui hoje, em nome de Jesus Cristo. E que nós, ó Pai, assim profetizamos, ó Deus, que não sairemos daqui da forma a qual chegamos, Deus, no nome de Jesus Cristo. Ó Pai, oramos e já crentes, ó Deus, que o Senhor ouve e responde as nossas orações. Nós retribuímos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, hoje e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus e aleluia. Vamos estar lá. Amém, queridos. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8. Marcos, no capítulo 8. Marcos 8, 22 ao 25. Deixa eu ir para ler para a gente. Jesus e o cego de Betsaida. Depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram o cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez a mão sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem ir para casa e ordenou: Não volte para o povoado. Amém. Até 26, né? Até o 27, pode ser até o 26, tá bom. Amém, queridos? O tema dessa reflexão hoje é como árvores. Qual que é o tema? Como árvores. Como árvores. Vocês, Gustavo, Léo, vocês já se imaginaram como uma árvore? Se de repente vocês fossem uma árvore, qual árvore você seria, Gustavo? E por quê? Se você tivesse que escolher uma árvore para você ser, a partir de hoje eu vou ser essa árvore. E por qual motivo? Aí eu tinha que conhecer as árvores primeiro. As dessas que você conhece, pelo menos umas 5 árvores na sua cabeça, você tem que O conhecer. nome a gente sabe, né? Sabe as características. Não, mas de repente pela beleza, pelo que você já viu. Não, pela beleza, araucária. Araucária. Então, ou seja, a resposta você até respondeu, né? Pela beleza, né? Porque você não conhece nada de árvore. E você, Léo? Se você escolher uma árvore aí, qual árvore de repente você seria? E por quê? Eu penso assim, seria uma árvore que desse um fruto igual, sei lá, um pé de laranja, um pé de manga, abacate. Por causa dos frutos. É, por causa dos frutos. Amém, glória a Deus. Esse texto que a gente acabou de ler aí é uma das várias, retrata em uma das várias vezes que Jesus curou alguém. Não foi a primeira e nem foi a última, a gente sabe disso. Várias curas a Bíblia fala que Jesus fez, né? E a mesma Bíblia fala que nem tudo está aqui no livro. Então eu creio que Jesus fez muitas outras curas. Mas enfim, essa cura em si é uma cura bem curiosa,
porque é uma cura feita de uma forma totalmente diferente. Jesus ele chega ali naquele lugar e encontra com esse cego, né? Que ali, depois ali de ser retirado ali da aldeia, Jesus faz a cura desse homem cuspindo literalmente no rosto dele. Você entendeu? Jesus dá uma cuspida ali, enfim, faz aquele lodo ali e coloca aquele negócio ali nos olhos desse homem, e Jesus imposta a mão sobre ele e aquele cego passa ali de repente a enxergar, né? Só que a Bíblia fala que esse homem não começa a enxergar de uma maneira natural. A Bíblia diz que ele começa a ver as pessoas como se fossem árvores, né? Por isso aqui, de repente, essa pergunta para a gente conectar aqui no tema, como árvore. E a Bíblia diz que esse homem, depois que Jesus cura ele, começa a enxergar as pessoas como árvore. De repente, que a gente pode entender isso aqui, talvez não seja que Jesus ele tenha, de repente, cometido um erro, um defeito no milagre dele. Mas, de repente, Jesus ele exagerou ali na mão ali, né? E ungiu demais o cara. E, de repente, o cara começou a ver algo sobrenatural na vida dele. É como se a gente né, tá fazendo, igual o Léo ali falou, gosta de fazer uma carninha. De repente, tem uma carne que ele sempre faz. Só que tem hora que ele erra a mão ali, pesa a mão no tempero e fica aquele negócio sobrenatural, né? De uma forma negativa aí. Mas de ver algo sobrenatural na vida deste homem. Esse homem passou ali a ter uma revelação poderosa sobre quem até a palavra de Deus nos retrata que Deus nos vê. Porque de fato, queridos, eu creio que Deus nos vê dessa forma, como esse tema aqui diz, como uma árvore. Não tem uma comparação tão perfeita igual essa, do que vê as pessoas como árvores. A Bíblia vai nos falar, porque vai nos dizer que nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Né? E foi falado aqui, né, pelo Léo aqui, né? Por que eu gostaria de ser tal árvore? Por causa dos frutos. E de fato é dessa forma que eu creio que Deus enxerga cada um de nós. Né? E partindo dessa revelação, a gente pode aprender algumas coisas. Ou seja, a gente pode aprender como a gente pode fazer para ser uma boa árvore. Porque é isso que Deus quer de nós, que sejamos boas árvores. Porque a Bíblia também vai dizer que aquela árvore que não presta, ela é jogada, você está entendendo? No fogo ali, queimado, porque não serve para nada. Então o Senhor deseja que sejamos boas árvores. E o que fazer, cara, para ser uma boa árvore? A primeira coisa que a gente deve fazer é selecionar a semente. Fazer o quê? Selecionar a semente. Abre aí alguém aí sua Bíblia aí no livro de Gálatas. Vamos abrir lá no livro de Gálatas, no capítulo 6. Gálatas 6. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Gálatas 6. Vamos ler? Versos 7 e 8. Pode ler. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Essas sementes, queridos, a qual a gente vê aqui nesse texto, ou seja, nesse tópico que nos fala de selecionar a semente, e Gálatas deixa bem claro isso. Gálatas está se referindo que a gente pode aprender que essas sementes são palavras que muitas vezes nós podemos receber nos nossos corações. Palavras que de repente vão se transformar em pensamentos, que daqui a pouco vão se transformar em sentimentos, né? E logo em seguida, com certeza, isso vai transformar em atitudes. É o que o livro de Gálatas está nos falando e trazendo aqui um paralelo com esse tema que nós estamos aprendendo. Nós podemos pegar aí essas sementes, a seleção de semente, como palavras, como aquilo que a gente está absorvendo.
Porque isso, uma vez caído no nosso coração, elas definem muitas das vezes qual será a nossa atitude. E essas atitudes, elas podem se tornar, vamos pôr aí, algo chave para vivificar ou matar de vez aquela árvore, ou seja, cada um de nós. É o que a gente escolhe, ou seja, na seleção daquilo que vai adentrar o nosso coração, pode ser fundamental para que aquilo seja uma árvore boa, uma árvore viva ou uma árvore morta. Por isso nós devemos selecionar as sementes. A gente não pode permitir que nada de origem duvidosa entre no nosso coração. A Bíblia fala que de tudo que tem guardado, guarda o coração, né? E não há lugar melhor para o coração estar guardado do que no esconderijo do Altíssimo, né? Na presença de Deus, né? Guardado aí pelo Espírito Santo do Senhor. Porque de uma coisa a gente pode ter certeza que o resultado que a gente espera, ele tem que ser coerente com a semente a qual eu estou semeando. Às vezes a gente não faz essa seleção das sementes a qual a gente semeia na nossa vida. Se tratando aqui das nossas atitudes. E a gente quer colher algo diferente do que a gente está semeando. O Léo falou que várias árvores frutíferas aqui, laranja, abacate, enfim. Não tem como você plantar uma semente de abacate e nascer um pé de laranja. Às vezes a gente está plantando aqui a laranja. Não, rapaz, eu na minha vida, eu quero colher aqui um morango. Não, cara. A gente está plantando pecado e quer ser abençoado. A gente está plantando desobediência e quer colher bênçãos. Em Gálatas dizendo, olha, de Deus não se zomba, não se engane. Não viva com esse engano na sua vida. Não se engane. Quantas pessoas enganando, né, por nada a ver, pelo que tem. Não, isso aqui não vai interferir não, cara. A ordem do fator interfere diretamente sim nos resultados em se tratando da palavra de Deus. Não se engane. Gálatas dizendo, de Deus não é bobo, cara. Deus não é bobo. Eu lembro que há pouco tempo eu fui na casa de um casal que ligou para mim, pediu ali para mim ir lá na casa deles. E foi um casal que eu já trabalhei várias vezes, fui ali tentando levar na Universidade da Vida e tal. E eu falei para eles, olha, Deus está onde vocês o colocaram, para fora da vida de vocês. Porque ali quando eu fiz aquele convite ali para o encontro, eles falaram, não vamos não, vamos esperar e tal. Ou seja, o que eles estavam falando não para mim, mas para Deus. Olha, Deus, dá uma esperada aí. E essa foi a minha palavra para eles, olha, vocês estão colhendo aquilo que vocês plantaram. Não tem como, cara. A gente plantar uma coisa e colher outra. Então, a todo momento, a Bíblia está nos falando, olha, fuja das influências. Não podemos esperar um futuro sublime se no presente a gente está semeando qualquer tipo de semente. Semente, às vezes, de pior qualidade. Acho interessante, né, aquele programa lá no Globo Rural, quando fala ali, mostra aquelas fazendas enormes ali de plantio, de soja, de feijão. Você vê que os caras não plantam qualquer coisa, velho. Todos os grãos ali são selecionados, até algumas propagandas de sacolões, vocês têm, fala isso, né, de grãos selecionados. A importância que isso tem para um resultado de uma colheita maravilhosa. Quando você olha ali aquele campo bonito ali, aquelas árvores frutíferas, aquele negócio bonito, você fala, pô, cara, como é que isso aconteceu? É porque os grãos ele foi selecionado, não plantou qualquer um. Na nossa vida também, assim, se a gente quer ter essa colheita exuberante, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está plantando, né? O que determina verdadeiramente, né, nascer para Deus, passa por isso, passa por ter a melhor semente. Abre aí sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, verso 9. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Deixa aí, pode ler para a gente. Qual
qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Olha só para você ver. Olha a Bíblia novamente falando da importância da semente. Quem nasceu de Deus de verdade tem a semente, a presença de Deus dentro dele. Não é qualquer semente, querido. Então, ou seja, quem é nascido, se nós dizemos que nós somos nascidos de Deus, cara, não pode sair qualquer coisa da nossa vida. A não ser aquilo que vem de Deus. Porque nós dizemos aqui, aquilo que planta, que a gente colhe. Então, se na nossa vida está plantada a presença de Deus, tem que sair coisas de Deus. Tem que sair os frutos de Deus, do Espírito Santo, que Gálatas também vai dizer lá. Então, ou seja, nós não podemos permitir ser contaminados com qualquer outro tipo de semente, a não ser aquela que nós somos criados para gerar dentro de nós, né? Vocês aqui poderiam citar algum tipo enfim, coisas que vocês acham que pode contaminar essa semente de Deus no nosso coração? Coisa que pode contaminar. Isso. Um exemplo de contaminação que as más sementes podem gerar na nossa vida. Fofoca. A fofoca, de repente, é uma semente. O que isso pode gerar de mal na nossa vida? Se a gente der ouvido, pode acabar se desviando do caminho. Der ouvido não só vamos falar assim, pra gente mesmo, eu vejo como murmuração também. Você ficar assim murmurando assim da situação, talvez você está vivendo, aquilo ali pode vir trazendo alguma coisa, algo mais forte no seu coração, e você pode se desviar também da presença de Deus. Verdade. A Bíblia fala, né, que as más conversações, né, como que corrompem os bons costumes. De fato, quando você abre os ouvidos ali para boca maldita, tem gente que é muito negativa. Gente. Tem pessoas que só vão vomitar coisas ruins na sua vida. Essa semana eu estava vendo um vídeo lá do David Leonardo, eu postei ele no status, achei tão tremendo aquele vídeo, né? Daquelas pessoas, ele falando, né? Você já viu aquelas pessoas que você compra um carro novo, a pessoa chega perto de você e fala, bonito, né? Mas bebe, né? E ele brinca assim, né? Mas é beberrão, né? E tal. E aí ele fala, gente, se Deus deu o cavalo, ele vai dar água para ele tomar também, né? E brinca assim, já até mandou uma mensagem para mim. Deus me deu um cavalo que bebe bastante. Mas de fato, queridos, tem pessoas que são assim. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas sementes que vêm contra a nossa vida, né? E permitir apenas a semente de Deus. A segunda coisa que a gente pode fazer para que a gente possa ser essa árvore de excelência, essa árvore a qual o Senhor espera de cada um de nós, é preparar o solo. Fazer o quê? Preparar o solo. Abre aí a Bíblia aí, Mateus 13. Um abre aí de Mateus 13, de 3 ao 8, e o outro, Mateus 13, de 18 a 23. Mateus 13, do 13. Do 3 ao 8, e do 18 ao 23. Leu 3 ao 8. 13. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda.
Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. É 8, né? Isso, agora do 18 ao 23. Jesus explica a parábola do semeador. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração dela. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram um pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio do espinho. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas, sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas na terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem, e produzem uma grande colheita, uma 100, outra 60, e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Glória a Deus. Então seria a segunda coisa para a gente se tornar essa árvore maravilhosa aos olhos de Deus, uma árvore exuberante, é preparar o solo. O solo, como a gente pode aprender nessa parábola contada por Jesus, o solo nada mais do que fala do nosso coração, né? Fala do nosso coração. E é o coração, queridos, a qual nós devemos guardar de todas as maneiras, assim como a Bíblia nos adverte, né? De acordo com esse texto fala no mínimo de 4 tipos de solos, né? E a pergunta é, qual tem sido o solo em comparação aí com essa parábola que temos vivido, ou seja, que temos dentro de nós, falando de solo como o nosso coração. A gente vê também nessa questão de agricultura que as boas sementes, não adianta você selecionar a semente se você jogar ela num solo ruim. Igual você vê por essa parábola aí, o problema não estava na semente e nem no semeador, mas o problema estava onde é que ela caía. E às vezes a gente se pergunta, Deus, mas por que está acontecendo? Por que está? Talvez o problema está ali no solo. Tem alguma coisa ali errada no solo. Tem solos que são infrutíferos para certos tipos de semente. Você vê que tem terra, se ela estiver muito úmida, e você jogar algum tipo de semente, ela não vai dar certo. Mas, por exemplo, uma terra úmida é boa para o feijão. Feijão ali você joga numa terra muito úmida ali, puf, vai crescer. Puf. Mas de repente você jogar outro tipo de semente ali, não vai dar certo. Então, às vezes, a gente quer que a semente, a palavra de Deus que tem entrado na nossa vida, ela começa a dar frutos de bênçãos, de milagres, de transformações, de bênçãos e sonhos realizados, mas a gente não está preparando ali o solo, que é o nosso coração, da forma que deve ser preparado. E aí é nunca que a gente vai colher esses maravilhosos frutos. Como ali essa parábola ela nos conta, nós temos que espantar as aves que tentam roubar a boa semente. Aves essas que pode ser aqui, como o Léo falou, a fofoca, os focos errados, as pessoas erradas, influências erradas. Essa semana eu estava ouvindo alguém pregando e a pessoa dizia, olha, todo mundo pode dar um conselho, mas poucos são aqueles que servem de exemplo. De fato, queridos, né, que eu estava comentando com o Léo aqui, fui comentar ali uma dúvida ali com uma pessoa e de repente a pessoa ali soltou aqui uma palavra que tem uma dúvida na cabeça, pô, falei, rapaz, será que eu fiz certo? Mas na hora que eu orei a Deus ali, que eu fui ouvir a voz de Deus, Deus me deu aquela tranquilidade, aquela paz. E de fato, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que é influência na nossa vida. Muitas pessoas podem falar, mas será que essa pessoa que está falando, essa pessoa que está fazendo aí, pode se tornar influência na minha vida? Hoje a gente está muito na era, né, da digital, da internet, enfim.